Boa noite, amigos do Confraria da Folia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, do Confraria, a nossa hashtag Live Confraria da Folia, em casa, todo mundo aí cuidando, se prevenindo contra o coronavírus. Hoje uma live super especial, vocês sabem, vocês que acompanham aí o nosso site, sabem que a gente faz as lives nas quintas-feiras, mas hoje a gente fez uma edição especial, então essa semana nós temos duas lives. A live de quinta, já tradicional, mais tarde eu vou trazer para vocês os convidados, e a live de hoje, terça-feira, essa live especial, que a gente vai falar com a organização do Carnaval de Porto Alegre, Vamos trazer aí a diretoria executiva da UESPA, a União das Escolas de Samba de Porto Alegre, para falar um pouquinho com a gente sobre, então, a gestão, do Carnaval, sobre esse balanço do Carnaval 2020, perspectivas para 2021, e tudo mais que desenrolar aí dessa conversa, desse bate-papo bacana. Como você sabe, então, nossos comentários estão abertos, a gente lançou nas redes sociais aí o espaço para o pessoal mandar pergunta, mandar sua sugestão aí para o nosso programa. Ao longo desta noite, a gente vai ter bastante assunto para falar sobre o nosso carnaval. Não estou sozinho, claro, eu tenho aqui minhas parcerias para tocar junto à live. Hoje quem está comigo é o querido Leandro Amarante. Vamos abrir aí. Boa noite, Lê. Olá, boa noite. Boa noite, Ed. Então, já vou começar a minha abertura, então. Boa noite, Ed. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, pelas redes sociais aí do Confraria da Folia. É um prazer mais uma vez estar aqui, fazendo esse bate-papo entre amigos, assuntos importantes, Hoje vamos estar aí, como o Ed já fez o comentário, com a diretoria executiva da UESPA, então tem muita coisa boa por aí. Não esquece de, vou aproveitar e fazer o merchan na nossa página, Não esquece de curtir, bastante, o nosso material, compartilhe bastante a nossa live, e interage. A gente abriu as plataformas aí das nossas redes sociais para vocês participarem conosco. Então, mandem perguntas que a gente está aqui de olho. Vamos bater um papo legal. Vou esperar os nossos convidados daqui a pouquinho. A gente já chamou os nossos convidados, a gente tem aqui o presidente da UESPA, o representante aí máximo do nosso carnaval, dentro de uma das entidades, que organiza o Carnaval de Porto Alegre. Costa, boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Ed, boa noite ao Leandro, boa noite a todos os ouvintes telespectadores agora, com essa questão da live, do Confraria. E é um prazer para a gente poder falar sobre o Carnaval, explicar algumas coisas que alguém precise entender, e, enfim, estamos aí à disposição. Obrigado, Rodrigo. E junto com a gente também está o vice-presidente da UESPA, Kleber Tavares. Boa noite, Kleber. Obrigado pela presença. Boa noite, Ed. Boa noite, Leandro, presidente Rodrigo. E a todos os nossos amigos que acompanham aí a live da Confraria da Folia. E saudar essa ferramenta nova, dessa mídia, que não é uma mídia oficial, nem profissional, do ramo de mídia, mas que mantém a nossa cultura bem assistida e bem coberta, Isso é importante, vocês fazem um trabalho aí, quase todo mundo voluntário, através das redes sociais. Então, a gente saúda que temos esses canais de comunicação, agradecemos a essa dedicação que vocês têm com nossa cultura carnaval. Muito obrigado, Kleber. Tanto pessoal, como o Leandro falou, a gente está com as redes abertas, então quem quiser mandar perguntas aí, sugestões, comentários, a live, os nossos convidados, fiquem super à vontade, Quero começar aqui, então, para a gente falar já sobre a UESPA mais diretamente, eu quero
presidente Rodrigo, a gente sabe que a UESPA surgiu, né, a partir daquele momento que a gente teve, principalmente, a ausência de carnaval, né, a ausência dos desfiles em Porto Alegre. Mas eu queria que contasse um pouquinho sobre isso, assim, o mote inicial, né, de origem da UESPA, né, se foi realmente naquele momento, se já tinha alguma ideia de antes daquele baque, né, que sofreu em 2018, já havia uma ideia de uma nova organização do carnaval. São as escolas que fazem parte da UESPA hoje, né, como é que a UESPA se define enquanto uma estrutura de organização do carnaval de Porto Alegre? Bom, realmente a UESPA, ela nasceu a partir daquele momento, sim, do momento que a gente não teve o desfile, né, que isso foi no Carnaval de 2018. Entendeu-se que a entidade que representava as escolas de samba não cumpriu com o seu dever de que era fazer o Carnaval acontecer, né, promover o Carnaval para que as escolas desfilassem. Então, a partir dali, do 2018, com a frustração dos presidentes dos carnavalescos, se criou um carnaval que foi chamado Carnaval da Resistência, que foi um carnaval onde pessoas amantes do carnaval foram à luta para que o carnaval acontecesse. Isso é um fato que é sempre bom ser lembrado, porque era um momento que o carnaval estava ali, ou não estava, não estava acontecendo, não aconteceu. Então, era possível que a instituição, que era a máter do carnaval, fizesse o carnaval, como era possível que qualquer um fizesse, né? Então, o carnaval estava pedindo socorro. E aí algumas pessoas fizeram isso, se juntaram e lutaram para que o carnaval não morresse, não deixasse de acontecer os desfiles, né? E sempre lembrando que essa luta foi em cima do carnaval no Porto Seco, né? Então, era muito mais fácil criar um novo modelo de desfile lá no centro de Porto Alegre, sem alegoria, mas não, os presidentes entenderam que o desfile deveria ser um desfile normal, completo, com alegorias, enfim, com todo o regramento necessário e que já é de costume do carnaval. Então, a partir daí que surgiu a UESPA, que foi uma entidade criada para unificar o carnaval, né, e tratar o carnaval no novo formato, que é um formato onde o poder público só entra com serviços, né, e cedendo o espaço lá, que é o Porto Seco. Então, nesse novo momento, uma nova instituição que fica à frente do carnaval, que faz a organização do evento carnaval, né? Então, num primeiro momento, a UESPA fez isso em 2019, já como uma instituição afirmada, inclusive afirmada pela própria UESEGAPA, né, que é uma outra instituição. Com essa afirmação, a UESPA teve essa condição de fazer o carnaval, sim. E é bom ressaltar, como foi perguntado, as escolas que fazem parte da UESPA, existem escolas que são fundadoras da UESPA, né? Essas escolas, a grande maioria é do grupo especial e algumas do grupo bronze. Grupo especial, que eu digo grupo ouro, e algumas do grupo bronze. Então, não são todas, né, nem do ouro nem do bronze, é um grupo. Depois eu acho que o Kleber consegue denominar melhor as escolas ali, mas é isso aí, são essas as escolas que são as fundadoras. Mas a diferença é até aí, né? Porque o carnaval ele não faz nenhum tipo de separação, nenhuma diferença entre escolas. É só uma questão de fundação mesmo.
É isso, né, Kleber? Não é diferente disso, né? Se eu perdi alguma coisa, eu deixei de explicar, tu complementa aí, por favor. Ok. Tá me ouvindo agora? Dúvida, né? O carnaval acaba, sim, o carnaval acaba sendo um só, né? Mas a gente tem aí duas entidades que coordenam. Então acho que o Kleber pode trazer um pouquinho para a gente o que compete em essa organização ao CEGAPA, compete ao ESPA, como se dá casamento entre essas duas entidades para poder reger, né, o Carnaval de Porto Alegre. Na verdade, eu só queria fazer uma retificação na fala do presidente, que as fundadoras são do grupo Ouro e Prata, né, não Bronze. Foram, basicamente, quem fundou a OESP foram aquelas 15 escolas que desfilaram no primeiro carnaval, que nós chamamos de Carnaval da Resistência, ou Novo Carnaval, que desfilamos sem verba nenhuma, foi o Carnaval de 2019. Ou seja, quem trabalhou todo ano de 18 até desfilar no verão de 19. Portanto, essas escolas, depois, seguindo o mesmo raciocínio do presidente Rodrigo, nós fundamos a UESP em junho de 2019 para tocar o Carnaval de 2020. E aí sim, entrando na tua pergunta, Ed, assim, a situação diferente, sui generis desse ano, de 2020, que nós tínhamos as pessoas para trabalhar, que seriam essa diretoria executiva da UESP, mas nós precisávamos que existisse um contrato com uma produtora, porque no ano de 2019 nós fizemos do nosso próprio esforço, né? Nosso, do povo carnavalesco, aqui não interessa quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem fez, quem não fez. Ele só aconteceu porque nós, do carnaval, nós, o povo que desfila, o povo que trabalha, foi para a rua e botou a escola na avenida, e quem não desfilou foi para o menos assistir. Mas a gente viu que era necessário que tivesse uma produtora para trabalhar, para produzir o evento, que tem muitos meandros, a gente pode falar depois ali, que não dá para a gente, enquanto dirigente de escola de samba, fazer, né? Estrutura, etc. Logística, né? Aí a produtora entrou. Para isso foi fundamental a participação da UECGAPA, porque já era uma pessoa jurídica estabelecida e firmou o contrato de logística e infraestrutura com a produtora ABA. E entre nós, os carnavalescos, a UECGAPA fez um termo de cooperação técnica para a UESPA, para que a UESPA fizesse e fosse responsável por todos os aspectos e assuntos de carnaval, desde a elaboração do regulamento, desde depois passando pelas festividades que tem, escolha de rainha, uma entrega de estandarte ouro, que acabou não acontecendo devido à pandemia, até na parte principal, que é a elaboração e execução do desfile propriamente dito. E quem fez todas essas atividades, quem executou, quem realizou, quem coordenou, além do povo das escolas, obviamente, além dos presidentes, obviamente, foi a diretoria executiva da UESP, através dessa nota de cooperação técnica da UESP, da UECGAPA. E esse é o nosso combinado para que aconteça também em 2021 e aconteça também em 2022. Era isso. Não te escuto, Ed. Microfone fechado. Leandro, já tem gente comentando lá na... Me escuta Sim. agora? Sim, tô Eu vi que escutando. já tem gente comentando. Nós já temos alguns comentários, né, a respeito do que os presidentes fizeram nas suas falas, alguns assuntos pontuais, né, falando sobre as fundadoras, né, mas uma pergunta que eu anotei aqui, né, que eu tive que sair um pouquinho da live pelo telefone, foi da Marisa Souza, e ela faz uma pergunta que eu acho que vai ser respondida ao longo da live, a respeito do balanço do carnaval, da parceria com a produtora ABA, né, e sobre os pontos positivos e pontos negativos que vai se encaminhar essa parceria, né? Os demais amigos, eles participam com a gente na live
tecendo alguns comentários, desejando ali boa noite a todos os participantes da live, a nossa equipe que está mediando a live. A Kelly Ramos fez comentário agora há pouco, Regis Trinca, e alguns outros amigos nossos aqui pelo Confraria da Folia. Pergunta mesmo, eu não sei se chegou a ver alguma outra, Ed, nesse meio tempo, né? Eu vi a pergunta principal da Ana Marisa Souza, né? Mas eu imagino que ao longo da live, como a gente tem algumas pautas a ser batidas, a gente vai falar sobre o balanço. Não sei se já vamos entrar para essa pauta agora, mas já fica aí a pergunta para a dirigência, né? Se já foi feito, então, o balanço do carnaval, né, com a produtora Bá, e como fica a parceria para 2021, né? Sim, e se puder também salientar os pontos positivos e negativos. Bom, a gente... Bom, acho que até antes da gente entrar no ponto do balanço... Pode falar, Rodrigo, perdão, pode falar. Não, e aproveitar já para... Em função da pandemia, deu uma certa atrasada em tudo, inclusive nessa questão. Então, a gente tem... nós temos nos reunidos e temos feito esse balanço interno em relação ao carnaval, e a gente retomou há pouco tempo a conversa com a Bá, em função desse distanciamento todo. A gente respeitou, todos respeitaram, e agora a gente entende que é o momento. A gente fez internamente um balanço, sim, a gente sabe que teve pontos negativos no evento, né? Mas é uma coisa que era esperada, né? A Bá, ela não tinha nenhuma experiência com o Carnaval de Porto Alegre, apesar de já fazer o Carnaval de Uruguaiana e outros carnavais, mas o Carnaval de Porto Alegre, ele é peculiar, ele tem as suas particularidades, e que talvez a gente consiga agora juntar, né, na continuidade do evento com Bá, a gente consiga juntar, né, a questão dos problemas que houve no Carnaval, né, com as nossas experiências, e fazer com que o Carnaval chegue o mais próximo possível do que já era, com problemas controláveis, porque problemas sempre vai ter, independente de quem faz o Carnaval, sempre vai ter. E eu lembro que em 2019 a gente teve diversos problemas também. Talvez os problemas não tenham sido muito citados pelo formato que foi o Carnaval, que foi um Carnaval emergente, né? Então, talvez não tenham sido citados muitos dos problemas. Mas problemas sempre é possível que haja em qualquer circunstância, né? Mas a gente entende também, até pelo que o Kleber falou, que como a gente precisava de uma produtora para que a gente não tivesse tanto, não sofresse tanto com a produção, com deslocamento, com logística, com montagem, enfim, isso é papel de produtora, né? Então, como o ano anterior a gente já sofreu isso, porque a gente encarou, a gente fez um trabalho que não é de nosso costume. E então, como o Kleber falou, um dos pontos positivos foi que a gente conseguiu fazer com que os presidentes que estavam envolvidos mais diretamente pudessem ter um pouco mais de atenção com a sua escola, com a sua entidade. E isso que é fundamental. A gente, por mais que todos sejam unidos, que todos tenham voz, que todos tenham ideias, que todos participem e queiram ajudar no Carnaval, ou na organização, que os presidentes das entidades têm essa possibilidade de ajudar sempre. Por mais que a gente queira isso, é importante que eles estejam mais focados com a sua escola, né? Eles têm um tempo mais disponível para a sua escola, ainda mais quando chega mais perto do Carnaval, que é o momento que mais a gente precisa de tempo. Então, esse é o maior ponto positivo, né? Que os presidentes conseguiram cuidar um pouco mais das suas escolas. E os pontos negativos a gente ainda está discutindo, são coisinhas ali que tudo tem conserto, né?
Tudo tem como arrumar, tudo tem como melhorar. Eu posso colaborar aí? Deve. Pois é, a pergunta Marisa Souza, né, que eu anotei aqui, é uma pergunta recorrente e, Fica à obviamente, vontade. é uma pergunta recorrente e nós agradecemos a participação dela, que deve estar falando por muitas pessoas. Se esse balanço foi feito. Então, vamos, para começar, assim, o que a gente interpreta que a questão de gestão de qualquer negócio, que agora é um negócio, ele tem que ter, primeiro, um fundamento histórico, depois tem a realização do evento e depois tem que ter uma análise crítica do processo que foi executado. Ponto. Então, se nós fizermos uma análise histórica, porque a história influencia na atualidade, vejamos que o Carnaval de Porto Alegre, nos últimos 70 anos, foi um carnaval público. O último carnaval privado foi o Carnaval da Pepsi, nos anos 50, que eu acho que nenhum de nós aqui viveu esse carnaval. Depois, nos últimos 70 anos, foram carnavais feitos ou pela Epatur, ou pela Associação AECEPARS, ou pela Liespa, ou pela OCEGAP, e agora por nós em conjunto com a OCEGAP. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa historiedade mostra, e é verdade, que o carnaval de antigamente contava no mínimo com 4 milhões de reais só para a estrutura. Essa é a verdade do poder público. Quando, em 2017, nós passamos por todo esse advento de não ter mais verba pública em quase nada, e nós não vamos ficar aqui perdendo tempo discutir tudo isso de novo, o desafio a ser lançado foi fazermos um carnaval diferente, com a gente mesmo. E eu repito que a gente fez o 19, mas nós vimos, após o evento, quando fizemos a nossa análise do processo, que não valia a pena, não tinha como nós fazermos o papel de estrutura. Era muito complicado, é um negócio, porque todos nós temos nossas profissões. Então, chegamos à conclusão que a produtora para o Carnaval de 20 era importante. De novo, fizemos e agora vamos passar, então, para a terceira etapa, que é a análise crítica do processo. E nenhum de nós aqui deixou de ver os problemas. Nós vimos os problemas. E a produtora viu os problemas. O público nos deu o feedback dos problemas. Só que eu fiquei, assim, Leandro e Ed, e o presidente também, que os problemas maiores foram problemas conjunturais e não estruturais. Quais os conjunturais? Os atrasos. Porque tinha um carro-som só. Olha, não é um problema que não se resolva. Se resolve com mais ou menos dinheiro, é a questão da produtora. O problema do guincho, que muitas pessoas reclamaram lá para colocar, também é um problema conjuntural. E outros problemas de logística que a gente viu, anotou, todo mundo percebeu aqui, é mais fácil nós arrumarmos os problemas já sabedores quais são, do que nós fazermos tudo do zero de novo, certo? Os problemas estruturais do Carnaval de Porto Alegre não será nesse ano que vamos resolver. Um problema estrutural, por exemplo, que eu vou citar só para cair em um aqui, que talvez essa diretoria não solucione, mas é importante a gente começar a falar, que todo o povo de Porto Alegre, carnavalesco, tem que mudar a chave do entendimento que o carnaval agora é um negócio. É um carnaval que nós temos que ter uma empresa junto com a gente para poder fazer. E quando tem um parceiro de negócios, há exigências de negócio. Tipo, o direito à venda dos produtos, o direito à venda dos espaços de publicidade, o direito à venda dos portfólios de negócio que acontece, porque antes, quando era público, 90% do carnaval era público, nós podíamos exigir todos os direitos enquanto cidadão. Agora é um negócio. E esse é um problema estrutural que não passa pela ABA, não passa pela UESPA, passa por nós do carnaval. Nós temos que mudar essa chave. Só para ficar nesse exemplo, Leandro e Ed, um carnaval que saiu de 4 milhões destinado do poder público para somente estrutura, e essa crítica que a gente faz com esses 4 milhões nos últimos 10 anos, já podia ter feito lá as arquibancadas, né? Essa é uma verdade. Mas, enfim, não tem mais esses 4 milhões. Agora, o que foi visto ali foi
recurso que o próprio povo que pagou o seu ingresso foi lá. E aí sim, a contrapartida de quem pagou o seu ingresso, que merece uma melhor atenção, é verdade. E nós vimos isso. Mas agora, esse conceito de negócio tem que ficar latente em todos nós. Temos problemas estruturais, temos problemas conjunturais. Vamos ver os primeiros, os mais fáceis. E não é uma coisa difícil. Só que nós não podemos fazer toda uma terra arrasada, começar do zero de novo. Nós estamos agora, como eu falei, passou 70 anos, nós estamos construindo um novo carnaval. Talvez mude a gestão, não sei, mas estamos construindo entre todos nós um novo conceito, um novo jeito de ver e fazer carnaval. Presidente, dentro falando com o Kleber, na verdade, em cima desse novo modelo de carnaval, dessa nova mentalidade de carnaval, e o Expo, junto com o Segapo, está trazendo, tá? Em cima disso que tu falasse. Existe dentro dessa organização esta possibilidade ou este tipo de trabalho de tentar aproximar novamente o poder público e agregar ainda outras parcerias privadas, enfim? Eu falo no sentido de montar um projeto de carnaval onde a cidade de Porto Alegre enxergue o carnaval como uma forma positiva de, não só em termos culturais, né, lazer, enfim, mas em termos, inclusive, de comércio, de comercial, de arrecadação. Lógico, Porto Alegre ainda está um pouco longe no sentido do carnaval enquanto um valor turístico, como Rio, São Paulo, mesmo o Nordeste do país, mas nós somos uma cidade que está num ponto totalmente estratégico na América Latina, né? No Mercosul, melhor dizendo. Então, se tem esse pensamento de que o modelo de gestão de carnaval, organizar um plano para fazer com que Porto Alegre tenha destaque, né? Não, como eu falei, não apenas a questão cultural, né, festiva, mas, enfim, do carnaval ser uma fonte de recurso de arrecadação, né? A gente tem aí os dados da cadeia produtiva, né, que foi uma pesquisa feita aí há alguns anos, que trouxe realmente questões relevantes, né, sobre o carnaval de Porto Alegre. Se alguma iniciativa da UESPA, no caso, de fomentar esse tipo de ação, né, tentar reaproximar o poder público e talvez abrir os olhos para que outros patrocínios possam vir e ajudar o carnaval nessa retomada? Para mim, a pergunta, né, Ed? Isso. Olha, realmente, esse é o desafio do novo carnaval. Porque se nós vamos falar que carnaval é cultura, o Geralzinho já falava isso. Grande presidente, meu amigo. Cultura é o que eu faço sozinho. Quando eu faço coletividade com um negócio, ele já é uma cultura com um produto, e o produto é um negócio. Então, escola de samba, desfile de carnaval, hoje tem que ser um negócio olhado com essa ótica, por esse prisma. E aí, todos os atores desse cenário são importantes. São os artistas, que fazem ali a dança, a música, os profissionais que fazem as alegorias, as fantasias, os dirigentes que têm que ter uma forma de gestão para não ficarem com dívidas enormes, com CNPJs falidos, e claro que nós precisamos agora do fomentador financeiro disso. E tem duas formas de fomentar financeiramente. Uma é a venda simples, venda do ingresso, tipo uma peça de teatro cobra ingresso, certo? É cultura, mas cobra ingresso. Mas é cultura, cobra ingresso. E outra é o anunciante, o patrocinador. Mas o anunciante, o patrocinador, ele só tem interesse de entrar nesse negócio se ele ganhar algum. Porque mesmo que ele tenha uma lei de incentivo à cultura, uma lei Rouanet, é uma renúncia fiscal que ele faz, mas ele precisa que aquele negócio que ele está patrocinando lhe traga algum dividendo. Então, e o poder público, por sua parte, realmente, eu não vou falar uma heresia aqui, mas hoje, ainda mais nesse cenário agora de saúde, eles estão com muito mais preocupação, essa é uma verdade, nós não podemos ignorar, e eles estão vendo, porque é um novo momento, estão vendo que eles são um papel fomentador da parte de estratégia como município.
mas não mais como organizador do pormenor, mas, quem sabe, um organizador, um fomentador da parte principal. E aí, a tua pergunta é bem nesse sentido. E eu respondo, assim, da minha maneira de entender, né, de participar, o meu pouco que eu posso participar, que essa estratégia, infelizmente, não pode partir só da UESPA. Nós precisamos que o poder público ele entenda que tem esse papel de fomentador do macro, mas ele continue nos ajudando. Não dando mais cachê, que a gente nem fala mais isso, mas não vai ter. Muito difícil. E também queremos que o nosso povo de carnaval se torne atrativo ao anunciante. Uma das formas de não ser atrativo ao anunciante é nós brigarmos na justiça, por exemplo, para que o anunciante da bebida não faça uso direito exclusivo da bebida. É um exemplo. Então, é uma grande construção e cada um vai ter o seu momento de participar, mas você está bem na linha correta, que nós devemos somar todas essas forças aí e aproveitar esse ponto estratégico de Porto Alegre, aqui na região do Mercosul, que já foi, né, o terceiro maior carnaval do Brasil, realmente voltarmos a ser. O que nós podemos fazer? O ESPA é patrocinar o diálogo e os carnavalescos participar de forma ativa do diálogo. E uma dessas participações é a não divisão, a não desunião, e sim a construção desse novo momento. Antes de eu seguir, passar até a palavra para o Leandro, quero pedir desculpa ao pessoal da live. A minha conexão aqui está um pouco complicada, então se eu ficar mudo um pouquinho é porque atrasou aqui para mim. Delay. Lê, eu vi que o pessoal também já mandou mais perguntas. Eu quero, em cima do que só para lugar mais um pouquinho do Kleber nesse sentido, a gente recebeu uma pergunta aqui na live que eu acho que entra bem nesse sentido, né? Da Silvia. E aí eu reforço até a questão que ela está trazendo. Ela diz ali, né, porque é difícil arrumar parcerias privadas, né, de patrocínio do Carnaval de Porto Alegre. Eu questiono isso, bem, Kleber, qual a maior dificuldade que vocês, enquanto gestores do Carnaval, encontram, né, na hora de buscar parcerias? O que impede do Carnaval de Porto Alegre, às vezes, ter parcerias mais robustas, ter uma questão de visibilidade publicitária e econômica, enfim, maior? Qual é a dificuldade que vocês encontram quando vão atrás de parceiros para a realização da festa? Uma das maiores dificuldades que nós temos sentido é a falta de empatia do grande empresário com o Carnaval gaúcho. Muitos aqui conhecem o Carnaval de Rio de Janeiro. E nós não vamos fazer um Carnaval igual ao do Rio de Janeiro. Então, essa empatia, esse entendimento é difícil. E essa empatia, essa falta de empatia, também está atrelada ao conceito de credibilidade. Acho que é por isso que a Silvia está perguntando. É muito fácil nós, hoje, em qualquer segmento da tua vida, destruir uma credibilidade de qualquer pessoa. Muito fácil. Agora, você construir credibilidade é difícil. Ainda mais um segmento que foi marginalizado durante anos pela nossos detentores do poder, que não viam o Carnaval como uma cadeia produtiva ou como um negócio. Nós, por exemplo, nós não temos aqui em Porto Alegre um estudo, por exemplo, da Fundação de Economia e Estatística, que tem algum estudo que diga que a cadeia produtiva do Carnaval movimenta X reais. Não tem esse estudo. Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá um estudo lá, que eu não sei agora o dado concreto, mas diz que para cada real investido na prefeitura, eles arrecadam quase R$1 bilhão naquelas quatro dias, uma semana de Carnaval. Ou até 6 bilhões, alguém pode me corrigir daqui a pouco, eu vou aceitar servilmente, porque essa é a verdade. Não tem esse estudo. Então, quando nós chegamos no empresário, que já não está com empatia com a gente, já não tem a nossa credibilidade, que eu estou dizendo que é uma verdade, aqui ninguém precisa dourar a pílula, né? Nós sabemos que a credibilidade é fundamental. E nós não temos quase nenhum estudo para dizer para o empresário que o negócio dele vai ser visível.
Então, nós temos que gastar muita energia na lábia, né? Porque faltam dados. Um dos únicos dados concretos que nós tínhamos era da RBS, quando ela fazia a transmissão, que eles têm lá um indicador chamado share, que eu não vou, nem sei o que é explicar tecnicamente isso aí, mas eles diziam que o Carnaval de Porto Alegre era mais assistido, quem dizia era eles, era mais assistido naquela noite de anteriores do que o Carnaval do Rio de Janeiro, no dia seguinte. Tinha lá um indicador, esse indicador aí. Era o único dado que nós tínhamos para levar para o empresário a situação. Mas, de novo, não vamos ficar remoendo o passado, achando problemas em pessoas ou em atitudes. O que nós não podemos é criar novos problemas e deixar de tomar novas atitudes. Senão nós não vamos agregar aquela segunda questão da credibilidade. Se cada ano nós fizermos um carnaval diferente, nós não vamos construir nada. E não são pessoas, as pessoas passam, são as entidades, é o segmento. Tem que construir devagarinho, tem que construir as coisas, e a gente está aceitando sugestões, mas a gente sabe que isso é um trabalho muito duro para todos nós do Carnaval, gestores e componentes das escolas de samba. Obrigado. Lê, o que o pessoal está trazendo aí para a gente nos comentários, nas redes sociais? A gente já pode também jogar aqui para discussão. Então, antes de começar a ler os comentários, eu queria agradecer a participação, né, de todo mundo que está nos assistindo na live. Nós já atingimos aí mais de 50 pessoas, então eu quero agradecer a cada um de vocês que participou conosco, que está participando conosco nesse momento. Dar um beijo para a Rose, lá de Tupaciretã, para aquele Ramos que pertence da União da Tinga, ao Regis Trinca, Richard Amaral, a nossa mestre Fátima Oliveira, a Sander também sempre carinhosa conosco, nosso Raymond Bira, o nosso diretor de carnaval Roberto Soares, a Kise, nossa confrade querida, um beijo, Kise, por estar nos apoiando nessa mais uma vez, o Valdemar, também o Valdemar Neto, Neuza Moraes, Eliane Aparício, que também traz uma pergunta que logo eu farei para os dirigentes, Neuza Moraes, Pati Leandro, Alberto Souza, Caroline Simão, a Carla Magalhães e a Silvia, né, que fez uma pergunta bem pertinente e contribuiu grandiosamente para a nossa live. Então, já vamos seguir nessa linha de raciocínio. Tem uma pergunta que eu acho que envolve essa questão estrutural que a Eliane nos traz. Depois nós temos uma pergunta muito interessante da Kise, eu acho que entra numa outra pauta da nossa live, mas a Eliane pergunta sobre se a BA vai seguir para o Carnaval 2021, se a parceria Carnaval de Porto Alegre e BA se mantém, né, tendo em vista as peculiaridades do contrato, né, o que foi visto na avenida, alguns pequenos problemas que o público pôde presenciar no Carnaval 2020. Então fica aberto aí para os dirigentes a local de fala. Vamos lá. Gente, na verdade já foi respondida essa pergunta, né? Sim, a BA continua, a BA permanece, a BA é parceira do Carnaval de Porto Alegre. Como a gente disse, a gente entende que houve alguns equívocos, algo a ser ajustado, mas isso é normal de um carnaval, né? Nós tivemos um carnaval no Rio de Janeiro há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, em que houve, inclusive, atropelamento na pista, né? Então, foi uma fatalidade, não é comparativo, mas é uma questão de organização futura que acaba não acontecendo mais. Não tivemos depois. Por quê? Porque se atentou exatamente ao que deu aquele problema lá no carnaval, naquele desfile. Então, isso foi consertado, foi corrigido, e não houve mais nenhum tipo de problema na pista, né, em relação aos carros, nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é simples, a gente, tudo, como já foi dito, que houve problema, que a gente sabe que o grande público, o povo do carnaval, nos trouxe os problemas, e a gente é extremamente acessível, a gente está ali a todo momento, e as pessoas iam até a gente
na hora do problema, assim, se houvesse algum problema. Então, a gente teve acesso a todos os questionamentos em relação a problemas. Então, tudo isso está sendo tratado para que se corrija, mas é como o Kleber falou, são problemas conjunturais que dá para ser corrigido, e são simples, problemas simples para que se corrija. Então, se a questão, a dúvida é esta, em cima destes problemas dos dias de desfile, em cima desses problemas não é motivo para que a ABA não continue, né? Pelo contrário, a ABA a ABA se mostra muito disponível para continuar junto no processo, né, como produtora, né, a gente como organizador, a gente também entende que é possível que a parceria continue, então, sinceramente, hoje o que a gente tem é isso, a continuidade da parceria com o Carnaval de Porto Alegre. Tá certo, presidente. Obrigado, presidente. Eu quero já, aproveitando que a gente está falando do Carnaval de 2020, algumas questões que chegaram para a gente ao longo, né, da semana nas redes sociais, eu já quero abrir o espaço para isso, porque também tem outras questões nos comentários agora, que é sobre os desfiles propriamente dito, né, sobre a questão do técnica quanto artística. Mas partindo mais da parte técnica, qual é a autonomia da UESPA? Bom, você já falava no início, né, que ela gerenciava tudo nesse sentido, né, quase tudo, tem que dizer, né, dividindo com o CEGAPA, mas com relação à escolha de jurados, como funcionou este sistema para a escolha do júri? A UESPA, ela pretende futuramente trabalhar a qualificação de jurados como era feito antigamente com a associação, ou vão ser feitos contratos com instituições que trabalham com esse tipo de, né, de temática, né, de júri, associações de jurados, por exemplo? Como é que funciona essa escolha, como funciona essa análise? Porque em todo carnaval, né, por incrível, independente de resultados ou não, a questão de jurado sempre levanta uma polêmica, né? E este ano não foi diferente. Eu presenciei, inclusive, com muitos colegas de imprensa, a ausência, inclusive, dos nomes dos jurados, né, que muitos não tinham quem eram os jogadores, ou se teve isso tudo muito em cima, né, durante o desfile, não divulgado antes. Então, não sei se o Kleber responde, se o Rodrigo responde, como funciona essa questão do júri, quem escolhe, como é que funciona essa escolha, da onde vem, se tem a ideia de formar jurados daqui, vai continuar trazendo jurados de fora, como é que a gente compreende de trabalho aí da UESPA nesse sentido? Eu posso pedir para o Kleber responder, até porque ele cuida dessa parte, né? É um dos encaminhamentos que ele cuida, né? Ele pode dar as informações mais sobre isso. Bom, aqui, assim, não que o momento precise, né, mas fazendo uma brincadeira, pedindo permissão a todos os amigos da confraria, eu estou no Carnaval há 36 anos e todos os anos é o jurado que é o motivo da discussão, né? Todos os anos. E já passou aqui vários sempre, jurados. Né? Sempre. A minha escola já fui prejudicado, eu já fui prejudicado. Mas, enfim, tirando essa brincadeira de lado, agora que nós estamos do lado de cá, né, fazendo todo o Carnaval, nós temos que fazer, de novo, uma nova digressão, assim, e olhar ponto por ponto, né? Vamos lá. Primeiro, os jurados que vieram esse ano foram de uma empresa que se apresentou um currículo para nós ali, né? E dentro de algumas variáveis, inclusive custo, inclusive localização, isso aí acho que todo mundo sabe, não precisa esconder nada de ninguém. Eram empresas de Porto Alegre, ou empresas de fora de Porto Alegre, etc. Chegamos a esse grupo que veio fazer a análise. Ok. Um dos fatores que foi bem preponderante, que
praticamente ninguém conhecia o dirigente principal do grupo de jurados. E quando chegaram aqui, somente eu falei com o representante principal de jurados. Não falei com os jurados, falei só com o coordenador. Mas aquela fala só de entregar o material de trabalho para eles, entregar as pastas, entregar o material de expediente, etc. Foram pessoas extremamente profissionais. Eu estou lendo só a ótica do gestor, né? Estavam no horário adequado, se comportaram, não tiveram comportamento fora do padrão, beber, não beber, essas coisas que a gente tem que cuidar, né? Fizeram o que nós esperávamos que fizesse. Agora, olhando pela ótica do concorrente, do desfilante, eu não vou entrar no mérito, pode ser que uma nota que alguém deu não foi atrativa, sei lá. Mas eu vou um pouquinho mais adiante, para depois te responder. De todos os recursos que chegaram para a gente depois, e olha que nós, né, a minha equipe distribuiu a justificativa de notas na segunda-feira, eu acho, foi em tempo recorde. Eu, quando era presidente, eu recebia a justificativa em julho. Nós entregamos, acho que não deu 35 horas, 36 horas após o desfile. E os presidentes que fizeram alguma manifestação, olha, não acho que não chega a 3 dedos numa mão alguém que fez uma manifestação pontual de um jurado. É isso que eu estou dizendo. Se alguém que não dirigente tem alguma manifestação, eu respeito, mas os dirigentes com quem nós conversamos não criticaram, certo? Não trouxeram alguma coisa assim, escandalosamente falando. Então, se eles foram julgados e eles não trouxeram um problema maior, então a parte técnica parece que foi realizada a contento. Agora, a segunda parte da pergunta, que é interessante, foi da Eliane, né? Que seria se nós vamos continuar fomentando e quem sabe, desenvolvendo jurados de Porto Alegre, também é uma boa sugestão, realmente é uma boa sugestão. Nós temos aqui já uma ou duas associações de jurados que trabalham bem, já foram jurados do Carnaval de Porto Alegre. O SET, por exemplo, também qualifica vários cursos, não deixa de ser uma alternativa fora do horizonte da administração. Pode ser feito. Não estamos dizendo que será feito esse ano, não está nos nossos objetivos para curto prazo, mas aproveitar a sugestão da Eliane aí e, de repente, colocar em pauta na discussão, fazer esse fomento, até, quem sabe, a questão de custo, né, é menor até. Mas, assim, resumindo, dentro da parte técnica, no prisma do desfilante, eu não vou opinar, porque talvez alguém se sentiu injustiçado. Mas, pelo que eu recebi de feedback dos dirigentes, fazendo um questionamento, não chega a 3 dedos alguém que questionou uma nota X. Não chega, hein, pessoal? Será que os dirigentes não teriam ficado indignados com a nota? O máximo, a gente chega assim, olha aqui, olha a justificativa. E daí a pessoa pensa, realmente não aconteceu o que eu achei que devia acontecer. Então, me pareceu que esse grupo saiu a contento. Mas para o próximo ano, muita coisa vai mudar, talvez seja outra empresa, seja de Porto Alegre, mas é sugestão que fica acolhida aqui e espero ter respondido adequadamente o que eu posso, né? Com certeza. Lê, alguma colocação? Tem um comentário aqui da nossa amiga Carla Magalhães, é uma grande amante do Carnaval da União da Vila do IAPI. Ela coloca assim: está mais do que na hora dos dirigentes perceberem que fortalecer as suas comunidades, dar um retorno social, até para dar continuidade à nossa cultura do Carnaval. Além disso, a construção só se fortalece com união e estudos, né? Como bem o Kleber colocou, com união e estudos sobre como melhorar e dinamizar esse movimento, né? Então, eu acho que esse comentário é um comentário bem relevante e entra dentro do que o próprio Kleber pegou e comentou anteriormente, né? Nós estamos chegando outras perguntas e já aproveitando que nós chegamos, né, na parte falando sobre Carnaval 2020, a Kizzy fez uma pergunta interessante e foi uma pergunta que rolou muito nos bastidores. Provavelmente, né, se vocês puderem acompanhar nos comentários, e vocês devem ter acompanhado também ao longo desse período pós-Carnaval, né, a questão do rebaixamento da União da Vila do IAPI. Né? A gente sabe que a escola obteve a última colocação ali do grupo especial,
né, chegou também a ser alvo de comentário nas nossas lives anteriores sobre a questão dos pontos perdidos pelo tempo de atraso, que teria sido a Liga teria liberado, né, esse tempo a mais para que a escola pudesse se organizar. Então fica essa pergunta também para os dirigentes a respeito da participação ou não da União da Vila do EPI no Carnaval 2021. Depois tem mais perguntinhas. Seria interessante responder essa antes. Bom, eu quero responder só o finalzinho, depois eu passo para o Kleber, porque o Kleber era o responsável jurídico do evento. Ele pode dizer alguma coisa que precise ser dita mais, mas a questão do participação é uma coisa que não existe essa possibilidade de não participação, né? A não ser que a própria entidade se retire do evento, mas o evento carnaval, ele rebaixar ou subir uma escola, ele não retira nem coloca a escola em seus méritos ali, méritos ou deméritos, né? Então a escola, ela se mantém no carnaval, não é por ela ter sido rebaixada por perdas de pontos, seja lá pelo que for, que ela será considerada fora do carnaval. Só quem pode tirar do carnaval é a própria instituição, a própria entidade. A UESPA e a OCEGAPA não estão aqui para isso, certo? Agora, o restante eu acho que o Kleber pode falar melhor, porque ele que recebeu essas estruturas jurídicas dos 2 dias de evento, que ele era o encarregado disso. Então, até eu gostaria que o Kleber esclarecesse alguma coisa para não ficar no ar aí, melhor. Pode ser, Kleber? Claro. Bom, em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui, eu não posso... Kleber, eu entrei aqui com... Não, só para eu poder esclarecer, porque isso também foi uma dúvida minha, que a gente também, o Leandro falou, a gente levantou em outras lives que a gente fez, que me pareceu que ficou esse hiato entre a Vila do IAPI não ser penalizada e ela ter sido penalizada no final. Então, eu acredito que a dúvida do pessoal é isso, né? Onde que deu essa virada de chave? Onde que deu o fato dela não ser penalizada e no final ela acabou sendo penalizada? Como que deu toda essa questão ali, já que a própria liga, né, a própria organização, enfim, havia liberado a escola e no final a escola acabou sendo penalizada pelo atraso, né, no desfile, enfim, só para a gente poder compreender o contexto, né? Ok. Eu vou falar aqui algumas coisas, mas embora eu não posso responder como alguns querem que eu responda, até porque eu faço parte desse processo aí, né? Mas então eu vou tentar ser o mais didático possível. Primeiro é o seguinte, regulamento de carnaval não é uma lei nacional, ela é uma norma, ela é uma convenção feita pelos participantes daquele evento. Então, ele é uma convenção. E todos os presidentes fizeram o regulamento, foi feito a mais de uma mão, então, né? Foram feitas a várias mãos. E a finalização do regulamento foi na Assembleia Geral da UESPA, OCEGAPA, em outubro de 2019, onde foi lavrado em ata que aquela convenção, aquele acordo, tinha essas e essas diretrizes. Partindo desse pressuposto, todas as escolas têm direito a fazer N recursos no fórum adequado que é a UESPA, o CEGAPA. Entre os recursos apresentados é questionar se perdeu ou não perdeu ponto. Até aí é apenas o que a gente pode falar. A questão específica do EPI é o seguinte, no dia do desfile, o departamento jurídico do Carnaval de Porto Alegre é assim, ele não tem poder de aplicar a pena, ele apenas faz um levantamento junto com os nossos advogados que nos ajudaram, o Éder de Quadros e o advogado Valmir, e eu junto, a gente enquadra a ocorrência num dos artigos e diz que a escola infringiu o artigo tal por não ter baiana, não ter elementos da bateria, não ter os carros alegóricos, enfim, aqueles enquadramentos. E ele vai para um artigo final lá, acho que é o artigo 35 do nosso regulamento, que diz o seguinte, os casos omissos
devem ser encaminhadas para uma comissão formada pelo coordenador jurídico, o diretor de carnaval, Maurício Nunes dos Santos, e os presidentes não interessados no litígio. Nós, como esse caso, vou pegar dois casos, assim, tipo, a Guajuviras entrou com menos baianas, então eu escrevi lá, infringiu a ocorrência do artigo tal. Chegou o caso de EPI, eu e a nossa equipe achamos que era um caso omisso, porque tinha questão, não tinha questão da estrutura, o que aconteceu, então nós encaminhamos para uma comissão de presentes não interessados no litígio. E aí, eles olharam as anotações e concluíram, aí agora não interessa a quem, a maioria concluiu que o EPI não poderia ser beneficiado com um perdão, vamos colocar assim, né, que ele infringiu o artigo. Então, ele deveria ser penalizado em 26 minutos pelo tempo total de desfile, entre a terceira sirene e a saída efetiva lá na dispersão. Deu 26 minutos, 1h26, aí deu 26 minutos. Passo seguinte, quando é feito o relatório de ocorrências, tem outro artigo que diz que é encaminhado ao presidente da UESPA, no caso, a decisão de aplicar ou não aplicar. O presidente Rodrigo, eu fiz o boletim de ocorrência e perguntei, Rodrigo, agora tu aplica ou tu não aplica todas essas punições, entre todas as outras? E o presidente, usando da sua prerrogativa, ele disse, aplica-se. Aí foi feita aquela leitura que vocês acompanharam lá. O carnaval, para nós, ali foi o primeiro, não que acabou, mas foi dado uma finalização para aquele evento. Agora, poderia haver recursos por parte da entidade que se sente prejudicada? Claro que pode. Nós temos um outro artigo que fala que a entidade não pode recorrer à justiça comum sem esgotar nos meios adequados do carnaval, no caso a UESPA e o SEGAP, o seu recurso. E o EPI apresentou um recurso agora, poucos dias atrás, ao ECEGAPA, colocando os seus parâmetros, o que acha. E esse recurso deve ser encaminhado a todos os presidentes que fizeram parte do colégio de presidentes que legitimou aquele regulamento, para que esses presidentes agora, de posse de todas as informações, façam um julgamento final na casa de EPI. Essa é a lógica. Então, hoje o resultado o EPI teve 2,6 pontos de demérito. Porém, está recorrendo. Agora, cabe aos presidentes, tanto da UCEGAP quanto da UESPA, convocar uma assembleia de conselho de presidentes, e eles, sim, de posse de todas as informações, veja que eu estou aqui dando uma pulada nas informações, eu sei disso, mas no fórum adequado, será colocado todos os acontecimentos, tanto pela parte recorrente, que no caso é o EPI, que é justo recorrer, quanto das pessoas a serem ouvidas. É quase como um julgamento, normalmente assim. E aí se chegará a um veredito final. Da minha parte, eu fico muito, muito tranquilo em dizer que fizemos os ritos e todos os passos que nós mesmos, enquanto dirigentes, fomos referendados pelo Colégio de Presidentes. Ninguém fez nada a mais e a menos. Agora, alguém recorrer e não aceitar, é justo, é verdadeiro. E para isso precisa apenas agora um julgamento de quem participou das decisões de aceitar ou não aceitar o recurso apresentado pela União da Vila do EPI. Tá certo, então, muito obrigado. Eu acredito que, por conta da pandemia, né, essa assembleia ainda não deve ter sido organizada, mas já se tem pelo menos alguma projeção disso acontecer, porque, querendo ou não, o rebaixamento ou não de uma escola acaba interferindo, inclusive, no modelo de carnaval que ela vai levar para a avenida no ano seguinte, né? Não sei se já tem essa ideia de que quando vai ser dado esse retorno à Vila do EPI, até para ela poder também se organizar e não sair prejudicada nesse pré-carnaval que está se avizinhando. Não, realmente, você está certo. O problema é que o presidente Silvio apresentou um recurso logo depois do evento lá. E esse foi, agora sim, falando pontualmente, já foi julgado naquele dia.
Posterior a isso, na semana seguinte, o presidente Silva apresentou um recurso à UESGAPA, e não à UESPA, mas sim à UESGAPA, colocando alguns pontos ali que não interessa no ar agora aqui. Então, o presidente da UESGAPA na época, que era o presidente Baia, deveria ter tomado essa atitude de reencaminhar para o Conselho de Presidência. Aí veio toda a questão da pandemia, né, como a gente está falando aí, deu uma atrasada. Mas eu sou parceiro nessa posição que você levantou aí, que nós temos que fazer essa decisão para próximas 2 semanas, até para a escola se preparar, conforme o veredito que for dado para ela, né? E isso é importante mesmo, eles têm que saber o que vai acontecer com eles. Eu só quero que fique claro isso, que essa convenção, esse grande acordo que todo mundo assinou, foi cumprido à risca. E o direito do recurso é verdadeiro e legítimo, e é muito salutar e muito bem-vindo. Só tem que fazer o caminho certo. Fazer o caminho certo. Se os presidentes vão aceitar agora o recurso e mudar, é óbvio que terá um novo cenário do carnaval. Porque a escola que ganhou no grupo prata não pode ser prejudicada. A outra escola, que seria a que cairia se não tivesse tido problema com o IEPI, também não pode ser prejudicada. E aqui eu não estou advogando para nenhuma das outras idades. Estou dizendo que é um novo cenário e a gente vai ter que pensar uma solução. Mas, assim, a UESPA, ela é parceira da coisa certa. E a parceria da coisa certa é feita pelos presidentes. Se eles optarem em acolher o recurso, tranquilo. Queremos um carnaval grande, um carnaval maravilhoso. Tranquilo. Valeu, presidente. Leandro, tem mais comentário? Tem mais perguntas lá do pessoal? Temos alguns comentários. Eu acho que gerou bastante movimento, né, essa situação da União da Vila do IEPI, porque foi uma interrogação que ficou na cabeça de todos nós carnavalescos, né? A situação da União da Vila do IEPI, se vai rebaixada, se vai mantendo o grupo. Então gerou bastante comentário, né? A própria União da Vila do IEPI fez alguns comentários, né? Sobre a apresentação de recurso em data posterior, ali próxima, né, à data oficial do carnaval que nós tivemos, da escola que se manifestaram, e acho interessante a gente falar sobre esse assunto, mas acho interessante nós tratarmos um assunto também que foi um grande peso, vamos colocar assim, para todos nós amantes do carnaval, que foi a questão de colocar muitas entidades em 2 noites. A Tainara Cáceres, que faz parte do Império do Sol e também faz parte de uma mídia alternativa, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou a presidência da União das Escolas já estão estudando a possibilidade de termos 3 noites de desfile, para que não tenhamos 2 noites de desfile muito longas, prejudicando assim as escolas que desfilam. Essa questão de estrutura novamente entra em pauta aí, para a estrutura do Carnaval 2020 vai entrando em pauta. Bom, Pode. Bom, realmente, o que aconteceu no carnaval passado? Aconteceu que era preciso adaptar, contemplar todas as escolas do carnaval de Porto Alegre, porque escolas que são do grupo bronze ficaram sem desfilar no ano anterior e reivindicaram o direito delas do desfile, né? E a ideia não é excluir ninguém, a ideia é fazer um carnaval como ele sempre foi. Porém, a estrutura, a produtora já tinha se organizado com uma estrutura para 2 noites e não tinha como alterar por causa de fornecedores, uma série de coisas, e como o Kleber disse, hoje é negócio, então a gente tem que entender o negócio de uma forma mais séria, né? E não tinha como, do nada, de repente, alterar mais uma noite, né? Então a solução que se achou foi essa, estender os desfiles, tanto no início quanto no final. Claro que ninguém esperava que fosse se alongar tanto para o final, que fosse entrar amanhã dentro, né, como aconteceu, ninguém esperava por isso,
houve outros problemas que causaram isso, não foi só a quantidade de escolas, né? A quantidade de escolas, ela deu uma elevada no tempo, mas não foi só isso, foram outros problemas também que a gente, consertando consertando os problemas que teve lá, ajuda nisso também. Mas com certeza não será feito do mesmo formato mais, né? Se é preciso, entendeu-se que não é possível daquele jeito, vai ter sim um novo dia, né, um terceiro dia, porque é a única maneira de fazer, contemplar todas as escolas de Porto Alegre, a única maneira é essa, com 3 dias de carnaval. Então, a gente sempre faz esse entendimento de que, é o primeiro entendimento que a gente fez, na verdade, quando a gente conversa, é que nesse formato não é possível. Então, da nossa parte, a gente já arranca tentando achar uma maneira de fazer de outra forma. E a maneira, com certeza, é em 3 dias. Dentro desses 3 dias, vão continuar mantendo as escolas, os 3 grupos mescladas, ou a ideia é separar um dia do ouro, um dia do prata, um dia do bronze? Já ia fazer essa Não sei se a pergunta. experiência deste ano, da forma como foi feito o sorteio, vocês fizeram essa avaliação de que foi positivo, foi negativo. Foi nítido que o segundo dia teve muito mais público que o primeiro, né? Pois é. Então aí, isso são avaliações que a gente ainda tem que fazer. Todo ano a gente faz essa avaliação, né? Todos os anos. Sendo bom, sendo ruim, a gente faz essa avaliação. Porque, como tu mesmo disseste agora, a segunda noite teve mais público. Ou seja, será que é só mesclar mesmo? O que influencia? Tudo isso, todo ano tem que ser estudado, né? Período que é o carnaval, enfim, tudo tem que ser estudado todo ano. Então, a gente não tem como garantir que essa mescla dá o resultado de público que a gente espera. Tu mesmo acabou de falar sobre isso. E então a gente vai ainda analisar, estudar a melhor forma para o carnaval. A gente tem que saber do público também, o que o público prefere, como é que ficou a produtora, que é interessada, né? A gente tem que saber de tudo isso. É uma conversa que está demorada, está atrasada, mas ela é preciso ser feita para que se tome decisões. Né? E essa é uma decisão que é muito conversada, muito mesmo. Principalmente os presidentes. Quem decide, na verdade, no final das contas, são os presidentes. Né? Hoje, inclusive, é importante que todos saibam, a UESPA ela tem esse papel de representar decisões de um plenário dos presidentes, nas diretrizes do carnaval. Né? Então, a gente ainda tem que chegar nesse momento, não chegamos. Mas tudo é possível nesse cenário. Continuar mesclado ou não, tudo é possível. Eu só queria completar o raciocínio do meu presidente, que quando se discute essa questão aí, né, de mesclar, não mesclar, fazerem um dia sim, um dia não, nós que somos gestora, não somos aqui escola A ou escola B, nós temos que dar a essas concorrentes algumas coisas fundamentais. Uma delas é equilíbrio técnico, né? Então, às vezes, a questão do mesclar A com B é melhor D com A e não C com F, entendeu? É uma questão de equilíbrio técnico. Também outra questão que vem aquilo que a gente falou, de tornar atrativo as 3 noites. Também não adianta nós fazermos toda uma estrutura de X mil reais e só ter 50% numa noite e 150% ocupada na outra noite. Então, também tem que pensar no aspecto de tornar atrativo. E a questão até de logística, né? Por exemplo, se fizermos, às vezes, não sei o que aconteceu, o que acontece, mas, enfim, é um exemplo. Às vezes, a primeira escola é a escola que vem de São Leopoldo. Por força de sorteio, ela é a primeira escola de sexta, que pega todo o trânsito da Freeway e da BR-116. Mas é do jogo. Então, são várias situações a serem avaliadas. E a gente procura nunca prejudicar, mas também não beneficiar alguém em particular. Procura-se sempre beneficiar o evento. Mas, aí reforço o que eu falei no começo lá, Ed e Leandro.
é mais fácil quem já está consertar, porque a gente já viveu os problemas, entendeu? Então, a gente já sabe onde a gente não acertou, onde estão as situações, porque é uma construção de um bom tempo ainda. Com certeza. Leandro, a gente tem mais perguntas aí? Já passamos de 1 hora de live, 1 hora e 11 minutos. Vamos caminhando já para as finalizações. Antes de fazer a pergunta, eu quero saber se vocês me ouvem bem, porque teve uma informação de que o microfone estava falhando da minha parte aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, com certeza. Ok. Tá, então agora, né? Tá certo. nós tivemos alguns comentários, né, a respeito do próprio equipamento que foi utilizado, né, que foi substituído por um braço Munk, então que esse equipamento já não está mais, já é um equipamento inviável para a estrutura do nosso carnaval. A nossa querida porta-bandeira Ana Maurida também deu o seu boa noite, falou que a pergunta do Ed era uma ótima pergunta e disse que a escola dela sofreu na pele, né, desfilar para o público mínimo. Então, essa situação de ser revista, né, a questão de divisão dos grupos, na opinião dela, teria que ser dividido realmente entre grupos ouro, prata e bronze. Nós temos algumas outras perguntas e a respeito dessa logística para o Carnaval 2021. Uma delas que foi feita lá na metade da live era sobre a data. Se já tinha uma data provável para o Carnaval 2021, na possibilidade, né, na medida que o coronavírus for se afastando da gente. Essa é uma das perguntas. Vou aproveitar para fazer mais de uma, depois a gente faz a divisão para as respostas. Nós temos também a pergunta referente, eu já falei, na questão da mescla dos grupos, falaram sobre o sorteio, né? O sorteio tinha que ser dirigido a exemplo do que foi em 2019, né? Gerando equilíbrio nas 2 noites. Então, mais um comentário feito aí pelo nosso amigo Valdinei Nascimento, que acompanha a nossa live. Acho que seria isso por enquanto. Nas perguntas, Ed, Clever. Em cima das perguntas ali, principalmente a respeito da data, e também já encaminhando, né, para a gente encerrando a live, acho que antes de a gente falar de data, a gente tem que falar da viabilidade do Carnaval 2021, né? Já sabe que a produtora vai ser parceira, a gente já sabe que tem uma vontade, né, um incentivo das gestoras do Carnaval em fazer o evento, mas a gente está no meio dessa pandemia, a gente está no meio desse tempo louco, e aí então, acho que, né, Rodrigo, enquanto presidente, falar aí para a gente como a UESPA está pensando o Carnaval 2021, quais são as alternativas, inclusive, que já estão sendo pensadas, já estão sendo estruturadas a realização do Carnaval, né? A gente sabe que Rio também ainda não definiu muita coisa, São Paulo ainda também não definiu muita coisa, mas nenhuma delas ainda aboliu a chance de não ter Carnaval. Eu acredito que Porto Alegre também esteja nesse sentido, embora todas as dificuldades, a intenção é fazer o Carnaval. Então, em cima da pergunta da data, eu questiono isso, qual é a visão que a UESPA está tendo hoje dessa pandemia, de que forma pretendendo fazer o seu trabalho para que a gente tenha o mínimo de dano possível, né, no desfile das escolas de samba de Porto Alegre. A gente tem que ter um cuidado, um grande cuidado com essas questões, exatamente por isso. A gente não pode se precipitar nem ser inconsequente em relação a isso. A gente tem que sempre acompanhar o que a prefeitura o que a prefeitura está orientando sobre a flexibilização. A gente não pode olhar só para o nosso mundo, né, e deixar de ver que está aumentando os casos de Covid, os casos de UTI superlotada. Então, a gente, na verdade, hoje a gente está acompanhando de cima isso, porque a gente entende exatamente essa ansiedade do povo carnavalesco de saber do carnaval. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade social também, né? Porque, enfim, a pandemia ela ainda pode trazer muitos prejuízos para a população, certo? E a gente, então, prefere que essas questões elas se amenizem para que a gente tenha certeza de uma data, né? Hoje a gente
não pode afirmar nenhuma data, não pode afirmar que vai ser no dia oficial do carnaval, a gente não pode afirmar que vai ser tantos dias depois do dia oficial, tantos dias antes, a gente não tem como fazer isso, até por uma questão de responsabilidade, né? Porque qualquer coisa que é dita é cobrada. Então, a gente não está nem nesse momento estudando isto, a gente está acompanhando para poder falar. Possibilidades é só pegar um calendário e marcar ali, que é fácil de resolver esse problema da data, né? Dentro de um estudo que a gente faz entre a gente em relação ao que é melhor e o que é pior. Mas a gente está procurando não se antecipar a isso, a gente está tendo esse cuidado, essa responsabilidade de não se antecipar a isso. Né? Eu acho que era essa a pergunta, porque não tem como hoje a gente sequer... é verdade que de nenhuma forma, como tu falaste, Ed, não, de nenhuma forma ainda a gente ouviu a questão de não haver carnaval, né? Nem do poder público a gente ainda ouviu qualquer possibilidade de não haver carnaval. Então, o nosso trabalho hoje é que mantenha-se os acertos, mantenha-se as tratativas, né? Mantenha-se as buscas em relação a patrocínio, a possíveis patrocínios, a possíveis apoiadores, entendeu? Esse é o nosso papel hoje, não deixar a coisa para depois. Então, a gente tem se reunido, tem conversado muito para que isso continue acontecendo. Mas eu vou ter que ficar devendo essa questão de data, porque não tem como a gente hoje falar sobre isso, né? O que a gente pode afirmar é que até segunda ordem pública vai haver carnaval em Porto Alegre, até a segunda ordem. Obrigado, presidente. A gente tem muitas perguntas ainda, muitas questões, mas até pela questão do tempo, né, da duração da live, a gente já vai encaminhando aí para os nossos agradecimentos. Eu acho que antes ainda de encerrar, vou lembrar o pessoal que o Confraria da Folia, nessa semana, fazendo 2 lives. Então, a gente fez a primeira hoje, né, com a diretoria da UESP, a gente já tinha anunciado semana passada, né, com o presidente Rodrigo, o Kleber estarem aqui presente, já fica o meu agradecimento para vocês. E a gente lembra que na quinta-feira, agora, a gente faz a nossa tradicional live de quinta, e aí a gente vai ter a presença, então, de colegas da imprensa, né, do Carnaval. Então, quinta-feira, às 8 horas, eu botei aí na tela para vocês, Renan Neves, que é o locutor oficial do Carnaval de Porto Alegre hoje, Roseli Carvalho, nossa querida amiga, parceira aí do programa Na Passarela, e Vinícius Brito, né, a gente vai estar junto aí falando sobre a imprensa no Carnaval de Porto Alegre, principalmente, como a gente costuma dizer, a imprensa alternativa, né, o pessoal que está sempre trabalhando aí, levando, né, as informações do Carnaval, né, a gente vai bater um papo sobre como está sendo essa cobertura de Carnaval de Porto Alegre nesses últimos tempos, quais são as dificuldades que a imprensa acaba enfrentando para cobrir o Carnaval, né, e entre outros assuntos aí. Então, pessoal, quinta-feira agora, dia 11, a partir das 8 horas, a gente conversa aí, então, com o Renan, com a Roseli, com o Vini Brito, sobre o papel da imprensa no Carnaval de Porto Alegre. Aí, então, também já vou encerrando com os amigos, né, começar com o vice-presidente Kleber. Muito obrigado, Kleber, pela participação, pela disponibilidade. A gente vai, com certeza, né, se falar ainda muito mais até chegar o Carnaval, né, se Deus quiser, porque a gente viu que o pessoal tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas para fazer. Eu acredito que a gestão do Carnaval de Porto Alegre, ela gera muito curiosidade para a gente também, né? E o Confraria acaba sendo um espaço para que vocês também possam trazer, né, muitas informações e sanar um pouco dessas curiosidades que a gente tem. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês e principalmente ao povo carnavalesco, né? Quem a gente trabalha, nossos esforços são endereçados a eles, né? Como eu falei ali numa parte, a gente não interage com o componente da escola, a gente interage com o dirigente, mas nem por isso a gente deixa de ouvir na rua,
nos barzinhos, né, antigamente. Nas nossas redes sociais, a gente verifica os anseios do povo carnavalesco. Infelizmente, hoje nós temos poucas respostas e muitas dúvidas, e muito mais nós temos são apostas. Uma aposta dessa parceria do povo carnavalesco, porque é nós, como diz aí a garotada, é nós que vamos fazer acontecer o carnaval. Nós, as escolas de samba, com o seu povo, com a sua comunidade, e os dirigentes da UESP, da UCEGAPA, juntos, para poderem fazer o carnaval. Não há mais uma via oficial. E a gente precisa, sim, de uma produtora. Se fosse a BA, não sou defensor da BA, pode ser outra, mas esse conceito de parceria com alguém que vem com uma expertise empresarial para fazer o negócio acontecer é importante. Mas é isso, pessoal. É uma construção. E todos são bem-vindos a trazer, cada um trazer um tijolinho e contribuir na sua escola, na UESP, em todo o carnaval como um todo. E pode contar com a gente e estamos sempre trabalhando pelo engrandecimento da nossa cultura. Obrigado. Obrigado, Kleber, pelas palavras. Obrigado pelas considerações. Presidente Rodrigo, muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí a atenção do Confraria, né, que é um veículo aí que a gente tem muita consideração até pelas pessoas que estão à frente deste veículo, né? Então, da nossa parte, a gente vai estar sempre à disposição para tirar dúvidas, né? Tirar as dúvidas, esclarecer o que for possível. Enfim, a gente já tinha me colocado em outros momentos, continuo me colocando à disposição para esses esclarecimentos. E, como falou o Kleber, né? A gente conta muito que o povo reaja a tudo isso, né, reaja ao carnaval, à diminuição do carnaval, né? A gente precisa que aquelas pessoas que realmente gostam de carnaval ajudem o carnaval a se fortalecer novamente, né? Comparecendo na sua escola, né? Que nem diz aquela propaganda, né? Não basta, tem que participar. E é verdade, hoje as escolas elas precisam muito da participação do público, muito da participação dos seus adoradores, dos seus torcedores, né, para que essa escola siga em frente, né, siga o seu caminho, que é fazer carnaval, que é cultivar a cultura, né. Então é isso, gente, é um apelo que a gente sempre faz para que a gente possa ter o nosso carnaval todo ano. Então, não é só a direção da UESPA, da UECGAPA, não é só o presidente da escola de samba que é responsável pelo carnaval, todos nós somos. Todos nós temos o direito de opinar, de falar, de ir à sua escola e dizer alguma coisa que acha que precisa ser melhorado, ou ajudar até mesmo, enfim. Mas o importante é que todos participem. É com isso que o carnaval conta. É isso que o carnaval precisa, a participação de todos. Agradeço, Ed, ao Confraria, a toda a equipe, ao Kleber, agradeço a toda a direção da UESPA, a todos os presidentes das escolas de samba, enfim, nós só somos representantes dos presidentes. Então, é para isso que a gente está aqui, certo? Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Leandro, valeu pela parceria, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o chamado, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Desde já todo mundo que participou, que interagiu conosco na live. A gente pede desculpas, em função do tempo, a gente não vai poder, não pôde responder todo mundo, mas a gente sabe que o bate-papo continua no Confraria. Então, na quinta-feira, o Ed já fez a chamada anteriormente. Lembrando que daqui a 2 dias, quinta-feira, nós temos mais uma live com a turma da imprensa, vai estar bem legal também, gente, então participem. Então, em nome de todo mundo que participou, quero agradecer os nossos colegas também do Confraria que estão assistindo, que estão nos ajudando com alguns toques técnicos, né, nas suas casas. Pessoal, fique em casa, né, se possível, usem máscara, usem álcool gel, né, mantenham a distância, né, o distanciamento social, e esperamos vocês, então, quinta-feira, né, para a nossa próxima live. Um super beijo. Ed, obrigado mais uma vez pela parceria e pela oportunidade.
Valeu, Lê. Lembrando, então, pessoal, mais uma vez, vou botar aqui o banner para todo mundo acompanhar. Quinta-feira que vem, a Confraria da Folia, né, vai ter aí os colegas da imprensa, tá? Renan Silvanelli, Célia Carvalho, Vini Brito. Quinta-feira, às 20 horas, a gente tem um novo encontro para falar sobre a imprensa no Carnaval. Acompanhem nossas redes sociais, sigam a Confraria da Folia no Instagram, no Twitter, no nosso canal no YouTube, os vídeos que a gente fez da cobertura do Carnaval, os comentários dos desfiles das escolas de samba, né, os nossos programas que a gente já fez no ano passado, as lives que a gente fez este ano, inclusive, quem não viu, quem não acompanhou, tudo lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, acompanha lá. A gente vai alimentando, né, mais um canal aí, mais um acervo para nossa cobertura de Carnaval. E quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, então. Obrigado, meus amigos, parceiros. Obrigado, pessoal que comentou aí, que estava participando junto com a gente. Uma ótima noite a todos. A próxima, Confraria da Folia, seu local de amigos.